problema está dado. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu no Brasil uma sistemática de precedentes vinculantes. Não vou entrar aqui na terminologia do que é precedente, depois, ao longo da apresentação, isso vai ficar mais claro. Mas, fundamentalmente, nós temos um sistema de precedentes vinculantes para os juízes. E a questão que se coloca é, seriam os precedentes vinculantes para os árbitros, ou, em outras palavras, têm os árbitros o dever de seguir os precedentes nas suas decisões, tal qual seguem a lei emanada pelo legislador? Então, o primeiro argumento contrário a essa vinculação é o argumento de que o Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem. O árbitro não integra também a hierarquia do Poder Judiciário e, portanto, não está a ela submetido. É verdade que o Código de Processo Civil, salvo os dispositivos sobre suspeição e impedimento, o Código de Processo Civil não se aplica ao procedimento arbitral. Também é verdade que o árbitro não integra a hierarquia do Poder Judiciário. Mas não é por uma questão hierárquica que os precedentes se aplicam à arbitragem. Tampouco pela aplicação do CPC ao procedimento arbitral. O Código de Processo Civil altera o sistema de fontes do direito brasileiro. As fontes de direito que eram persuasivas, os precedentes judiciais, passam a ser fontes vinculantes de direito. E como fontes vinculantes de direito, delas o árbitro deve beber, tal qual bebe da lei do parlamento. Não existe uma ordem arbitral autônoma. Nós vivemos numa única ordem jurídica na qual convivem harmonicamente o processo judicial e o processo arbitral. Mas o direito material é um só. Ou vocês entendem que quando as partes escolhem o direito brasileiro aplicável ao contrato, esse direito vai ser precedentes e legislação quando tiver uma cláusula de eleição de foro judicial e apenas legislação quando a cláusula for arbitral. É essa a escolha do direito aplicável num contrato? É assim que funciona essa escolha? O problema aqui, na verdade, é anterior ao procedimento arbitral e é anterior ao processo judicial. Trata-se do direito material e de uma questão, como o Luciano Tim colocou na exposição dele, comportamental. As empresas, os indivíduos têm que se planejar na sua vida para evitar processos. Então, como que um banco sabe se pode praticar juros remuneratórios acima da lei de usura, se a lei emanada do parlamento nada prevê a respeito? Como eu posso saber se a minha pretensão indenizatória num contrato é trienal ou decenal, se o Código Civil não é claro a respeito? Sem os precedentes, a resposta para uma pergunta de um cliente seria: você escolheu a arbitragem? Se você escolheu a arbitragem, não tem como responder a sua pergunta. Se você escolheu o judiciário, a resposta para a sua pergunta é: os bancos podem cobrar juros remuneratórios acima da lei de usura e a prescrição é decenal. Então, veja a insegurança jurídica que se geraria se os árbitros não bebessem da mesma fonte dos juízes. Segundo argumento contrário à vinculação dos precedentes. O Brasil não tem uma cultura de precedentes e esses precedentes, a brasileira, do Código de Processo Civil, não tem nenhuma relação com os precedentes da Common Law. Esse argumento ele é diversionista, e vou explicar por quê, e ele revela um desconhecimento não só de como os precedentes se desenvolveram no Common Law, mas também um desconhecimento que é mais grave sobre como os precedentes se desenvolveram no Brasil. Em primeiro lugar, por que ele é diversionista? Mesmo que essa premissa fosse verdadeira, e precedentes do Common Law e precedentes brasileiros não têm nenhuma relação, isso não explica por que o árbitro não pode seguir a tese do recurso especial repetitivo, a súmula do Supremo Tribunal Federal, a tese da repercussão geral. Esse argumento não explica esse problema. E segundo, mesmo se admitindo, vejam, a sistemática de como se deu os precedentes do Common Law, nós vamos verificar que os precedentes do Common Law tiveram uma evolução muito recente do tocante ao stare decisis, ou seja, o stare decisis só existe no Common Law, na House of Lords, desde 1898. 1898. E nas cortes de apelação inglesas, desde 1944. Antes disso, desde o medievo até essa época, o que nós tínhamos primeiro, decisões sem fundamentação, e segundo, quando começaram a apresentar fundamentação e ser publicadas, os juízes podiam ignorar as decisões dos tribunais. Foi muito tardiamente que a House of Lords entendeu, no caso London Tremulous Streetways, que poderia sim estar vinculado aos seus próprios precedentes. Portanto, os precedentes do Common Law, a cultura de precedentes e a cultura da vinculação de precedentes, ela é recentíssima. Ela não é uma cultura milenar. Segundo lugar, no Brasil,
os precedentes, sim, na forma que estão no Código de Processo Civil, eu concordo. Uma tese de recurso especial repetitivo é muito diferente, porque é um enunciado, da extração de uma ratio decidente de uma decisão e a generalização de uma regra para casos futuros, como ocorre no common law. Isso tudo é verdade. Mas também é verdade que no Brasil, desde há muito tempo, desde antes do Código de Processo Civil de 2015, nós já estamos acostumados a extrair a ratio decidente das decisões, especialmente do STJ e do Supremo, para criar regras generalizáveis para casos futuros, tal qual se faz no common law. Na advocacia de alto nível, isso já é feito há muito tempo. Da mesma forma que se faz no common law. Nós já trabalhamos com distinguishing no direito brasileiro e com overruling no direito brasileiro há muito tempo, desde antes do CPC de 2015. Portanto, aqui, nós precisamos perder um pouco esse complexo de vira-lata, de que nada do que o Brasil faz é adequado ou pode ser melhor ou pior do que o que é feito lá fora. O terceiro argumento contrário à tese de vinculação dos precedentes. Como não há possibilidade de revisão da decisão arbitral no mérito, não há vinculação do árbitro, porque não existe nenhuma sanção caso o árbitro descumpra. Esse argumento é duplamente falso. Primeiro, porque há dever sem sanção. Desde a década de 60, com o estudo de Herbert Hart, The Concept of Law, já se sabe que existem deveres que não são acompanhados de sanção. Eu pergunto para as senhoras e para os senhores que nos assistem, o Supremo Tribunal Federal não tem o dever de obedecer à Constituição? Tem. Agora, há sanção para uma decisão do Pleno do Supremo que desobedece à Constituição? Não há. Porque não há sanção, não quer dizer que não há dever. Portanto, aqui é óbvio que esse argumento peca no primeiro aspecto. E no segundo aspecto, como eu vou abordar posteriormente, existe sanção para a decisão que desconsidera precedente. Quarto argumento contrário à vinculação dos árbitros aos precedentes. Nos países do common law, a sentença arbitral não é revisada quando o árbitro desrespeita os precedentes. E aí se costuma dizer que o manifest disregard, para quem não sabe, que é uma tese, uma interpretação jurisprudencial da lei de arbitragem americana, que permitiria os tribunais, as cortes, a anular a sentença arbitral quando houvesse desrespeito à lei ou ao precedente, que esse manifest disregard teria sido abolido pela Suprema Corte Americana. Não é verdade. A Suprema Corte Americana, em 2010, no caso Stolt-Nielsen versus Animal Feeds, expressamente referiu de que nunca se manifestou sobre o cabimento ou descabimento do manifest disregard. E numa pesquisa que eu fiz na publicação do meu livro, em todos os federal circuits americanos, a grande maioria dos federal circuits aplica o manifest disregard. Ou seja, quando o árbitro ignora, desconsidera o direito na sua decisão, e depois nós vamos ver o que significa desconsiderar o direito, os tribunais entendem, as cortes entendem que o árbitro praticou excesso, uma atividade em excesso de poderes e, portanto, estaria fugindo do mandato que lhe foi otorgado pelas partes e sua decisão poderia ser anulada. Em outras palavras, o árbitro aplicou o seu próprio senso de justiça e não o direito escolhido pelas partes. Na Inglaterra, nós temos a Section 69 da lei de arbitragem inglesa, que é de 96, prevê expressamente o appeal on point of law, ou seja, uma apelação com base num problema de erro de direito. Nós depois vamos ver qual é a limitação desse problema. Mas também na Inglaterra existe uma possibilidade de revisão da sentença arbitral quando houver a desconsideração do direito escolhido pelas partes. O fato de serem raríssimos os casos, e esse é um argumento que se utiliza, um subargumento aqui, mas são muito raros os casos, portanto se trata de uma jurisprudência minoritária. Não é verdade. Os casos são raros, mas não porque se trata de jurisprudência minoritária, mas porque as hipóteses de admissibilidade do Manifest Disregard e da Section 69 são raríssimas. Dizer que é uma posição minoritária é como dizer, no Brasil, que a existência da ação rescisória contra a sentença é uma jurisprudência minoritária, porque são raríssimos os casos. Em grande parte dos casos, ações rescisórias são julgadas improcedentes. Vejam como o argumento é falacioso. Na verdade, não é porque os casos de admissibilidade são raros que a jurisprudência é minoritária. A jurisprudência é praticamente unânime quando as hipóteses se verificam. Esse é o ponto. Quinto e último argumento, já me encaminhando para o final. Se admitisse a possibilidade de revisão de uma sentença arbitral que desrespeita um precedente judicial, a arbitragem seria ferida de morte. Por quê? Porque a definitividade da sentença arbitral, a finalidade da sentença arbitral, que é uma pedra de toque da arbitragem, essencial da arbitragem, seria atingida. Aqui eu chamo de argumento ad terrorem. Em primeiro lugar,
Isso não se verificou. Nos lugares onde a sentença arbitral pode ser revisada, nos Estados Unidos, por exemplo, a arbitragem teve um progresso abundante, sensacional, inclusive depois da lei inglesa de 1996. Portanto, não é porque eu tenho uma apelação, não é porque eu tenho um manifest disregard nos Estados Unidos, que a arbitragem não será ainda procurada pelas partes. E eu poderia argumentar o contrário. Será que eu não afugentaria as empresas da arbitragem se a arbitragem fosse completamente imprevisível? Se as empresas não soubessem como se comportar diante de um precedente vinculante, sem saber a cabeça do árbitro a respeito desse tema? Então, será que o argumento contrário também não é verdadeiro? De novo aqui, uma questão comportamental. E uma questão, como você não colocou, de law and economics. Agora, o problema do law and economics é quando tem muito law e pouco economics. Ou seja, quando tem muita opinião de jurista e pouco dado empírico para comprovar essas opiniões ou para dar amparo a essas teses. Empiricamente, nós não temos nenhum dado que mostre que a possibilidade de revisar uma decisão arbitral que desconsidera o direito pelas partes amedrontaria as partes para a arbitragem. Pelo contrário, pesquisa da Queen Mary dizendo que as partes entendem que deveria haver mais previsibilidade no procedimento arbitral, que a falta de precedentes no procedimento arbitral é um problema. Vejam que aqui nós temos dados empíricos que mostram uma opinião contrária daquelas contrárias à vinculação dos precedentes. Então, já feito, tentando rebater muito brevemente, porque o tempo é curto, as 5 teses, como seria, então, a revisão de uma sentença arbitral no direito brasileiro? Isso causaria um problema gigantesco, uma instabilidade na arbitragem? Não. E a tese que eu sustentei no meu livro é a seguinte: de nós adotarmos o mesmo critério adotado na Inglaterra para a Section 69. E o critério é fundamentalmente o seguinte: há 3 estágios na decisão arbitral: estabelecimento dos fatos, o estabelecimento do direito aplicável, as regras jurídicas aplicáveis, contratuais, legais, jurisprudenciais, e a aplicação dessas regras àqueles fatos. Aplicação do direito aos fatos. Se o árbitro erra na configuração dos fatos, não há nenhum remédio contra esse equívoco arbitral. Mesmo que seja um erro crasso na avaliação da prova, não há remédio. Se o árbitro erra na aplicação do precedente, ou seja, no terceiro estágio, por exemplo, ele reconhece a vinculação do precedente, mas entende que o precedente se trata de um caso diferente, ele faz um distinguish, e faz um distinguish errado do precedente. Não há remédio na Inglaterra, não há remédio nos Estados Unidos para esse tipo de equívoco. Mas se o árbitro, segundo estágio, é a ele apresentado, ele ou a ela apresentado um precedente vinculante, assim como um dispositivo de uma lei emanada do parlamento, que vincula também. Se é apresentado ao árbitro um precedente vinculante e ele resolve desconsiderar o precedente, porque ele, árbitro ou ela, árbitra, entende que a decisão da corte judicial está errada e que, por exemplo, a prescrição da pretensão indenizatória contratual não é decenal, é trienal, vamos supor que o árbitro assim entenda, mesmo tendo presente o precedente do STJ, neste caso, neste único caso, raríssimo caso, seria cabível a ação anulatória. Com base em qual fundamento? Vejam, e aqui importante, no Brasil, como em boa parte dos países que seguem a lei modelo, nós temos a arbitragem de direito, que é a regra geral, e a arbitragem de equidade. A arbitragem de equidade, aquela em que o árbitro pode aplicar o seu senso de justiça, em substituição ao direito aplicável àquela disputa. Pois bem, quando o árbitro decide ignorar conscientemente o direito escolhido pelas partes para aplicar o seu senso de justiça, quando ele diz que o STJ está errado no precedente, é como ele dizer que o parlamento está errado no Código Civil. É a mesma coisa. E essa hipótese raríssima, raríssima, é uma hipótese em que o árbitro está julgando por equidade, sem a autorização das partes, fazendo incidir o artigo 32, inciso 4º da lei de arbitragem, ou seja, uma sentença arbitral proferida fora dos limites da Convenção de Arbitragem. É fácil ver o seguinte, e com isso concluo. São raríssimos os casos em que um árbitro ou uma árbitra desconsiderará o direito, seja ele jurisprudencial, seja ele legislativo. 2,
os precedentes vinculantes dos tribunais superiores aplicáveis à arbitragem são raríssimos, porque em grande parte as questões arbitrais são questões contratuais e geralmente não são objeto de precedentes vinculantes das cortes superiores. Portanto, o âmbito de ameaça à definitividade da sentença arbitral com essa tese é muito pequeno, perto do benefício que nós temos de legitimação da arbitragem. Porque, senhoras e senhores, a discussão verdadeira aqui não é a vinculação dos precedentes. A vinculação, a discussão verdadeira nesse debate todo é o papel do árbitro, a sua legitimação e o seu accountability. Porque a arbitragem sem nenhum tipo de controle, sem absolutamente nenhum tipo de controle, é arbitragem por equidade. A arbitragem sem nenhum tipo de controle é um convite ao arbítrio. E nós precisamos ter muito cuidado para não cairmos no mesmo equívoco que o judiciário caiu e fez perder terreno para a arbitragem. Como nós temos a juizite no judiciário, o juiz que pode tudo, nós temos que cuidar para não termos a arbitrite na arbitragem. O árbitro que pode tudo e que não deve nada às partes que lhe indicaram. Muito obrigado.